E aí, galera, boa noite. Estamos aqui de volta com mais um ProArc na pandemia. A gente sabe que vocês estavam morrendo de saudade, então a gente voltou. E já tivemos uma live na terça-feira, né? E agora essa no final de semana. Eu queria lembrar para todo mundo que o ProArc na pandemia é uma produção. É... Sexta-feira eu já tô assim. ProArc na Pandemia é uma iniciativa e produção da Daniela Klockler e faz parte do projeto ProArc Audiovisual, que é coordenado pelo Leandro Duran. Na equipe a gente conta com o auxílio inestimável do do bacharelando em arqueologia, o Adriano Ferreira, e do egresso do ProArc e dono da Contexto Arqueologia, que é o Luiz Felipe Freire, e esse que vos fala, Chapelado. Nós estamos aguardando só o Raí ingressar para a gente começar a conversa. Muito que bem. Fala, Raí, boa noite. Boa noite, Bruno. Como é que tá? Tudo bom, rapaz? Aqui tá tranquilo. Final de semana chegando com a graça da deusa e por aí. Por aqui tudo tranquilo também, apesar dos pesares, né? Mas Apesar dos pesares. É, meu filho, a gente vai levando como dá, né? Como diz o ditado, dai-me café para mudar as coisas que eu posso e dai-me vinho para aguentar as que eu não posso, né? Rapaz, então eu queria que você começasse, por favor, se apresentando para a galera. perfeito. Então, eu sou o Rails Cotias, como você já falou, né? Eu sou egresso da UFES. Primeiro agradecer o convite também, né? De vocês, do programa. Vejo que uma programação muito bacana que vocês estão implementando. Vejo que tem uma participação dos professores, do alunado, né? Isso é muito legal. Uhum. Agradecer o convite, dizer que estar aqui nessa live virtual é como se estivesse aí no programa, né, e vivendo um pouco da vida nesse campus aí de Laranjeiras que dá saudades. E então eu sou, como eu disse, o Railson, eu sou egresso da UF, sou mestre em arqueologia e sou bacharel e licenciado em história, né? Minha formação também lá atrás, né, voltando no tempo aí, né? Não vou falar muito de ano não, mas Não quando, carece. pois é. E é isso. Estamos aí hoje para falar um pouco de arqueologia urbana, desses trabalhos no centro antigo. Acho que vai ser bem legal. Sem dúvida. A gente ficou com vontade de chamar o Raí para conversar quando saiu uma reportagem no Correio 24 Horas de Salvador sobre os vestígios arqueológicos encontrados durante o trabalho de licenciamento do processo de revitalização, né? Não necessariamente obras de revitalização, mas adequação, né? De alguns lugares do centro antigo de Salvador. É, Você trabalha pela Arqueólogos Consultoria, né? É Exato, arqueólogos que está fazendo esse projeto. é isso. Hoje eu sou sócio-diretor, né, da Arqueólogos, consultoria e pesquisa arqueológica, junto com a Jeane Dias, né, que também é egressa da UFES. E, e sim, a gente tem desenvolvido nesse contexto desse boom, digamos assim, né, de algumas obras que ocorrem aqui em Salvador, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos, basicamente no que a gente chama de centro antigo, né, Uhum. compõe aí cerca de 7 quilômetros quadrados, mais ou menos, 11 bairros daqui da cidade, e é um desafio grande, né, um desafio grande desenvolver pesquisa nesse Brasil nosso, com tantos problemas políticos, sociais, e ser uma empresa, né, também, né, tem toda Uhum. um diferencial, né? Mas a gente segue, né, tentando construir esse conhecimento. Vamos falar um pouco disso, né, desses desafios todos aí durante a live.
Eu quero puxar a ideia do, né, como você falou pelos desafios, mas antes disso, eu acho que seria legal a gente pegar primeiro pelo conceito. Como é que o que é arqueologia urbana, né? Como é que você define a arqueologia urbana? Então, para mim, essa arqueologia que é feita na e da cidade, né? Aquela coisa, né? Aquela velha discussão. Penso que é trabalhar essa questão diacrônica mesmo, né? Da cidade, né? Solo urbano como realmente como arquivos, né? E Uhum. entender como um contexto extremamente rico, né? De memória, de passado, de transformações, entendendo essas transformações, mas também questões cognitivas, sobretudo, né? Mas também, para mim, o aspecto das tensões e relações sociais, né? Que estão ali, tanto presentes nos aspectos que nós vamos estudar aí ao longo do passado, né? Mas também, sobretudo, no presente. Né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios também que a gente encontra. Não boto fé. Cara, É, e é interessante. é aquela aproximação também com algo também da proximidade, né? Porque, principalmente quando você faz arqueologia na cidade onde você, por exemplo, eu sou soteropolitano, né? Então, você fazia Uhum. arqueologia na cidade em que você nasceu, cresceu, enfim, é aquela coisa da proximidade, porque você se sente tão cidadão, né? Mas, ao mesmo tempo, durante a pesquisa, você está um pouco distante, né? Se você não tiver cuidado, você é levado para um distanciamento daquele corpo social, né? Claro. Cara, eu acho que você pegou um ponto interessante. Acho que um dos elementos que são meio que não é só uma questão de novidade, mas acho que um dos elementos interessantes da arqueologia histórica, né, que ela começa a se desenvolver nesses contextos coloniais, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, pá, depois que ela começa até ir para, né, essa ideia de expansão do mundo capitalista, ela começa a ir para a Europa, mas uma das coisas é que a gênese dela é num lugar onde a arqueologia começa sendo uma ciência do outro, né? A arqueologia era a ciência, junto com a antropologia, de histórias indígenas, né? Do passado muito distante, de povos que não tinham escrita, e aí só depois dos anos 60, com a arqueologia histórica, é que ela começa a ver a ocupar esses outros espaços e ver essa potencialidade, né? De trabalhar também cultura material para momentos que você tem registro escrito mais denso. E aí, cara, tem um ponto muito legal que você toca, que é, num contexto como o nosso, no Brasil, onde sempre foi difícil fazer arqueologia, não se, porque era difícil convencer agências de fomento, Estado, população da importância de estudar esse passado que sempre foi negado, né, pelo o esquema colonial, rechaça tudo que é indígena e evoca tudo que é europeu. Mas a arqueologia histórica nos permite essa coisa de esse contato, né? Porque de uma certa forma a gente se reconhece. Ou seja, eu não sou soteropolitano, mas eu entendo o que é louça. Eu vejo ali os pratos que minha avó também tinha umas louças. Então, como é que tem sido essa relação com passantes, com o jornalismo, né? Nesse trabalho no centro de Salvador? Ainda mais que é um lugar que é o centro de Salvador, né? Um lugar hiperturístico, patrimônio, é uma parte que é patrimônio, é tombada, né? Patrimônio, eu não sei se é nacional ou municipal, eu me perco. Legal. Então, como é que tem sido isso, né, durante os trabalhos? Olha, como a maioria dos contextos não muda muito, né? Começa sempre, parte sempre de uma relação de mística, né, com a arqueologia, né? De uma arqueologia, uma coisa fantasiosa, parte ainda desse princípio. Uhum. E tenho também atenção, e aí é o que eu digo, é o que eu estou falando também dos aspectos dos desafios, né? E dos problemas, né? O fato de fazer arqueologia na cidade, você mexe muito com a vida urbana, você mexe com interesses diversos,
Você escavar, por exemplo, numa rua que está sendo fechada, né, para uma obra e que está gerando uma série de transtornos para a comunidade, às vezes essa aproximação ela se torna ainda mais difícil e mais desafiadora justamente por isso, porque você vai ter que lidar com esses contextos, onde você é confundido quase sempre com a própria obra, você é confundido com o empreendedor, você é confundido com o poder público, né? Você não é visto ali como um indivíduo, ainda que você procure e transforme, faça e construa pontes, né, de realmente uma perspectiva de arqueologia pública, ainda assim esse contato ele é tenso, ele exige cautela, né? Exige uma formalização, uma aproximação, uma paquera, digamos assim, cautelosa, cuidadosa. Então a gente tem esses desafios. As pessoas às vezes vão estar impacientes. Nós vamos ter questões ligadas à moradia urbana, aos processos aos próprios processos do capitalismo, né? A gentrificação, às vezes em alguns bairros, que vai às vezes fomentar a expulsão desses moradores. Então você falar às vezes de arqueologia, de patrimônio, quando na verdade o indivíduo ele quer saber se ele vai continuar morando ali ou não, se ele vai continuar trabalhando ali ou não, é complicado. A gente tem sofrido eu não diria a palavra, né? Eu acho que é a nossa responsabilidade mesmo, é o nosso desafio mesmo. Mas a gente tem passado por isso nos projetos que a gente desenvolve aqui, né? Essa aproximação, ela tem tido sempre essa questão, que eu acho que faz parte, né? É isso mesmo. É o desafio e a ótica que a arqueologia urbana tem que ter, não vai mudar. A gente está num país desigual, a gente está num país que passa por inúmeros problemas, é um país igualmente que está nesse jogo do capitalismo mundial e não vai mudar isso, então a gente tem que encarar isso, não tem jeito. Não boto fé. Eu sou poliano demais, cara. Oi? Eu já passei por isso também. Eu sou poliano demais. As pessoas vão se reconhecer. Não é bem assim. Porque eu passei pela mesma coisa no doutorado, no mestrado, o negócio é complicado. Porque, como você falou, né? A gente está na rua, na garagem, no quintal das pessoas, né? Bloqueando a rua e é uma situação complexa. É uma situação complexa. Então, muitas vezes. Então, vamos aí para os desafios, que acho que os desafios são, são os que nos mobilizam. É, Bom, você falou aí dos desafios que você tem encarado junto com a população que mora no entorno, né, dos sítios que vocês têm trabalhado. Quais são as áreas que vocês estão cobrindo, basicamente? Aqui no artigo falou da Rua Chile, mas vocês estão pegando todo o Rua Direita, que mais? Então, hoje a gente tem trabalhos desenvolvidos na Cidade Baixa, né? Vamos lembrar que o Centro Antigo ele é dividido em Cidade Alta e Cidade Baixa, né? Para quem não conhece Salvador, tem a ver com a própria geomorfologia da cidade, né? E na Cidade Baixa, nós temos duas pesquisas, né? Na área da Conceição da Praia, onde você tem a igreja da Conceição da Praia, de mesmo nome, e ao lado tem os casarões. Fizemos pesquisas, aí se insere no contexto de unidades domésticas. Tem a Praça Cairu, que inclusive foi objeto de uma live na última quarta, com o pessoal que desenvolveu a pesquisa. E na Cidade Alta, por assim dizer, temos pesquisas desenvolvidas na Rua Chile, na Barroquinha, né, que é outra localidade que está também inserida nesse centro antigo, e o Santo Antônio Além do Carmo, que é esse que você citou, que foi alvo dessas reportagens, né? Que gerou uma repercussão, né? É isso, a gente está inserido nesse contexto, arqueólogos, né? Está se inserindo nesse contexto, não que a gente tenha escolhido, né? Especificamente trabalhar com arqueologia histórica e com arqueologia urbana. Meio que aconteceu, né? O fato de estarmos localizados em Salvador, sediados em Salvador, acabou fomentando essa coisa da gente estar participando desses projetos e sermos convidados a esses projetos.
Antes eu acho bacana fazer Bruno, um rápido retrospecto um breve histórico do que é arqueologia em Salvador, né? Como chega, como Legal. né? Essa coisa da arqueologia em Salvador. Nós podemos dizer que a primeira pesquisa que vai inaugurar, digamos assim, né, a ciência na cidade é, sem dúvida, a de Calderon, né? Na década de 60, com o Sambaquita Pedra Oca, né? No bairro de Periperi. Ainda não, obviamente, inserido numa discussão de arqueologia urbana, né? Muito ainda inserido num contexto de mapeamento de pequenos contextos e sítios, né? Mas diria que o trabalho do Calderon inaugura, né? O que é a arqueologia, a ciência, né? Na cidade de Salvador. Mas aí você tem o período da ditadura, né? Que vai prejudicar e muito, né? Não foi só Salvador, né? Privilegiado, todo o Brasil, nós tivemos essas dificuldades. Somente na década de 90, nós vamos ter uma nova pesquisa sistemática de porte, né, na cidade, no final da década de 90, que é justamente a escavação da Sé, né, conduzida pelo professor Carlos Etchevarne, com a participação de inúmeros outros profissionais, o Carlos Costa, o Luigi, e aí você tem uma leva de gerações de pesquisadores que desenvolveram estudos sobre a Sé, né? E esse trabalho da Sé, ele vai, aí sim, eu diria, inaugurar um pouco do conceito de arqueologia urbana, né? Porque ela vai justamente tentar, vai trabalhar com, primeiro, um contexto de sítios, né? Já desse período colonial, pegando aí os alicerces e fundações da antiga Sé, que foi demolida no início do século XX, e o pátio do Colégio dos Jesuítas, né? Então você vai ter aí não somente a identificação das estruturas, né, imóveis, mas, sobretudo, a identificação de estruturas sociais, né? Porque você vai ter enterramentos, né, localizados nas proximidades do que era a Igreja da Sé, e enterramentos identificados com os contextos africanos, né? Então você vai ter também as lixeiras urbanas identificadas. Então você tem aí dois tipos de características de sítios, né, contextos que informam muito, né, sobre a cidade. Eu diria que realmente eles atingiram ali um microcosmo, né, da Salvador daquele período, dos 600, dos 700 e até o século XIX. Então, assim, é uma pesquisa também muito interessante. Já no ano 2000, você vai ter, na década de 2000, segunda década, né, dos anos 2000, você vai ter já a pesquisa da sétima etapa, de requalificação do Pelourinho, né, com o programa Monumenta, coordenado aí pela Rosana Najá, pelo Cláudio César, e que igualmente também se concentrou em fazer uma arqueologia, né, dentro da cidade, identificando aí, no caso do Monumenta, contextos também que igualmente vão discursar sobre transformações urbanas. Então você vai pegar aí todo o centro histórico, escavando basicamente dentro dos imóveis, né? E, poxa, tivemos como resultados pesquisas muito interessantes, a própria minha pesquisa sobre os vidros arqueológicos, né? Aí já entendendo essa introdução desses vidros na Salvador, nessa questão ligada à modernidade, com a orientação da professora Márcia Guimarães, né? Um grande abraço para ela. E você vai ter também a pesquisa da Jeane Dias, né, que vai aí discutir a questão do saneamento, né, pegando as canalizações, galerias, né, da cidade antiga. A gente fez um mapeamento muito interessante nessa época do Monumenta. E a pesquisa do Samuel Lira, né, sobre os vestígios de um axé, né, na cidade oitocentista, num período que era proibido, né, segundo as fontes históricas, historiográficas. Então, essa segunda pesquisa de fôlego, eu diria que também vai dar aí o norte, né, para outros pesquisadores, porque nós tivemos também a contribuição do Júlio César Rubim com a questão dos aterros na cidade. Você vai perceber essas transformações. Tivemos um bairro inteiro construído sobre aterro, com aterro, né, aterros de larga profundidade, com inúmeras camadas
de materiais de contextos arqueológicos, ou seja, era o compra-se o lixo para aterrar. Então, grande parte desses materiais que a gente está encontrando, desses fragmentos que a gente está encontrando, eram compostos pelo lixo que era varrido da cidade e vendido a empreiteiros que faziam esse processo de aterramento da cidade, né? Para transformação, para ampliar, para ocupar, né? A cidade que nasce, Salvador, que nasce naquele centro que naquele momento era o suficiente, né, para os planos de colonização portuguesa, mas que, obviamente, no século XVII já estava extrapolando os muros da cidade Fortaleza que foi construída. Feito todo esse preâmbulo justamente para a gente dizer que todas essas pesquisas elas foram importantes para chegar até aqui, né? Para que esses pesquisadores que estão agora chegando, como eu, por exemplo, e a Jeane, o Luiz Antônio Pacheco e outros mais que pesquisam agora a cidade de Salvador, possam beber nessa fonte, né? Isso é muito importante. Dito isso, a gente obviamente que novamente as pesquisas elas se intensificam aí já nessa segunda metade do século, né? Segunda metade não, na segunda década dos anos 2000, em parte pelas legislações ambientais, né? Favorecido por essa legislação ambiental que já vem, né, nesse processo pós-ditadura. E nesse boom de obras aí que se encaixa o nosso contexto. Acho que agora dá para fazer um resumozinho de cada, né, trabalho feito. Tomar um fôlego, dar um fôlego para os ouvintes e um fôlego para você. Se tem alguma interrupção, quando fazer alguma pergunta, fique à vontade. Beleza. Na construção da praia, esse foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu em 2016. E essa pesquisa é uma unidade doméstica, como eu falei. A construção da praia ele está contido no bairro da Praia, no antigo bairro da Praia, que na região do comércio, daqui de Salvador. E esse sítio ele se localiza num dos sítios mais antigos da cidade, porque no momento que essa cidade estava sendo construída, eles usavam essa margem da praia para descansar, para chegar com os navios e as embarcações e subir para construir a cidade, né? Obviamente que a paisagem alterou bastante. Nós tínhamos para quem conhece a cidade, nós tínhamos a escarpa, né, que é a falha geológica de Salvador, e uma estreita margem de praia. Essa margem de praia ela foi aterrada posteriormente e hoje você tem avenidas passando, enfim. Então esse sítio ele era um dos mais antigos, porém dos mais transformados também. Logo atrás você tem uma encosta, né, que também foi bastante modificada. E a pesquisa era basicamente para a construção de um cerimonial, e nós fizemos uma primeira etapa de prospecção, onde nós realizamos algumas sondagens e identificamos camadas de aterro, né, espessas, mas que tinham uma relação com as reformas que foram ocorridas no imóvel. Posteriormente, como assim, realizar a construção de um cerimonial? Como assim? Um cerimonial para uma igreja da Construção da Praia, né? Eles fizeram da igreja um cerimonial para realização de casamento. Tá. Exato. E então houve a necessidade da pesquisa arqueológica, né? A gente fez a pesquisa, fez a prospecção, como eu disse, diagnóstico, e após isso, no monitoramento, nós também identificamos a necessidade, né, de fazer um salvamento, né? E aí foi muito interessante porque a gente fez uma interface, né, entre arqueologia e arquitetura, que é outro aspecto também, às vezes, pouco explorado, né, nos trabalhos de arqueologia histórica, muito em parte por conta das pressões, né, que o próprio contrato ele impõe. Mas a gente conseguiu sensibilizar, é um trabalho de sensibilização, às vezes o empreendedor, ou como fala-se, o poluidor pagador, né, ele não está disponível, não está à disposição para fazer aquele investimento, mas houve um trabalho de sensibilização, a gente conseguiu avançar nesse aspecto e fizemos esse levantamento, né?
e gerou resultados muito interessantes, porque, por exemplo, a gente conseguiu constatar que nas análises que fizemos verticais, né, no subsolo do imóvel, nós constatamos que o registro arqueológico ele estava bastante perturbado, né, pelas reformas que ocorreram no século XX, no imóvel. Então, ele era controverso, não dava para a gente alcançar um nível de interpretação que ligasse ele aos moradores, enfim. A coisa da lixeira doméstica, que era uma das perspectivas, também nós não localizamos, muito em parte por isso. Mas com a interface da arqueologia com a arquitetura, nós identificamos nas cotas positivas os negativos, né, dessas modificações que ocorreram no imóvel. E isso foi muito interessante, porque, por exemplo, um dos dados historiográficos que nós trabalhávamos era a hipótese de que todo esse loteamento, né, de imóveis que estão ali, que continuam hoje, né, que são loteamentos antigos, eles eram, na verdade, armazéns e galpões. Né? Não vamos esquecer, vamos contextualizar novamente, é uma área portuária. Uhum. E teve essa vocação desde o início da fundação da cidade. Então, uma área de praia, uma área portuária, uma área o primeiro porto da cidade, né? Uma área de defesa também. E que no século XIX, no século XVIII, ele vai ter essa vocação comercial. Né? Uhum. Residencial, ele tinha essa característica residencial na cidade alta, e administrativo também, religioso, e a cidade baixa como esse grande bairro comercial. Né? E o que é esse bairro comercial? Né? Então a gente consegue identificar essas características porque na característica arquitetônica do imóvel, ele vai ter indícios de que o imóvel ele foi construído não para ser um imóvel padrão, né? Mas ele tinha características de arquitetônicas de um galpão, de um armazém. Características essas que estavam escondidas pelas reformas que foram empreendidas e que dotaram esse imóvel de um espaço para moradia, já no século XIX, início do século XX, ou comércio. Então, aquela velha ótica da coisa do moradia em cima, comércio embaixo. Né? Então, todo esse loteamento do bairro ele vai ganhar essa característica no século XX. E aí, como eu disse, com as pesquisas arqueológicas, nós identificamos que ele tinha esses elementos. Né? Então, isso foi, para mim, uns resultados bem interessantes, além de poder fazer referências e inferências sobre o bairro. Né? Posteriormente, nós vamos trabalhar na Barroquinha. A Barroquinha, que foi a Jeane Dias que coordenou esse projeto. Aí nós vamos subir a ladeira da montanha, ou a ladeira da Misericórdia, vamos fazer um passeio, né, pela cidade. E a Barroquinha ela está numa grande, como o nome já diz, uma barroca, né? Então o termo ele já foi emprestado da geomorfologia da cidade. No princípio ele estava fora da cidade, porque a zona murada, a cidade foi construída no aclive, na colina, né? No topo da colina, na parte mais privilegiada de defesa. E a Barroquinha ela está na face sul da cidade, em direção às hortas de São Bento, em direção à Avenida 7, para quem conhece Salvador, próximo ali de áreas que foram doadas para as Irmandades, né, por Portugal, pela coroa. E a Barroquinha está num vale, portanto. Né? E ali você tem a Igreja da Barroquinha, e a historiografia vai nos contar também, que ali é palco da reunião de grupos africanos e seus descendentes que vão construir ali uma área de sociabilidades, né, de cognição, enfim. Conta também a historiografia que nós temos ali a gênese dos primeiros axés de Salvador, né, nas proximidades da Barroquinha. Temos também elementos que residiam na Barroquinha, né, durante a Revolta dos Malês. Então, esses indivíduos, segundo os autos policiais, documentação histórica, eles estão morando ali naquele período. Então, é uma área extremamente também rica e importante, né, historicamente para a cidade. Porém, a pesquisa começa sem arqueologia, por incrível que pareça.
a obra começa sem arqueologia, né? É a construção de um estacionamento. E, Lamentavelmente, pois não é, é. Infelizmente, isso acontece com mais frequência do que a gente gostaria, né? pois é. Mas aí, com o achado fortuito, né, que foi feito, a arqueologia finalmente entra nesse processo e, dentre os elementos que nós identificamos, consta um imóvel que estava aterrado, né, por uma construção, por um uso que foi feito do espaço como uma oficina mecânica, né, já na década de 60 do Uhum. século XX. E essa oficina ela terminou por lacrar esse imóvel que foi arruinado antes do seu aterramento, né, de construírem ali essa oficina. Porém, esse espaço ele não era alvo do empreendimento no entanto, ainda assim, nós usamos de uma questão que acaba sendo também um amigo nosso, né? A coisa do uso do termo sítio arqueológico. Nós fizemos isso, nós fizemos esse registro, até mesmo como forma de preservar o local e garantir que futuras pesquisas fossem feitas ali, preservassem esse espaço. Uhum. Passando da Barroquinha, subimos um pouco, vamos para a Rua Chile. A Rua Chile, essa rua histórica, o seu arruamento, o seu espaço, ele se confunde com, na verdade ele não se confunde, ele é a primeira rua, né? Ele está dentro desse primeiro arruamento da cidade, seria a Rua Direita do Palácio, a antiga Rua Direita do Palácio, só vai ganhar esse nome de Rua Chile no século XX já. E, novamente, na Rua Chile foi uma pesquisa que iniciou em 2018, se não me engano. Nós fizemos, igualmente, o monitoramento da obra. E a Rua Chile tinha um contexto que, assim, a gente não conseguiu identificar contextos ligados ao século XIX, por exemplo, século XVIII, séculos mais recuados, né, períodos mais recuados. Nós tínhamos ali uma introdução de um bonde, os bondes urbanos, né, que, Uhum. que causou uma interferência muito grande no solo da rua, né? Então, toda essa Rua Chile, a gente tem esse contexto, né? De interferência recente, seja dos bondes no início do 20, seja das questões ligadas também à infraestrutura urbana, como saneamento básico, obras de saneamento básico, obras ligadas a questões de energia elétrica, enfim. No entanto, próximo à Praça Castro Alves, que faz parte do projeto, nós identificamos uma estrutura bem robusta, né? Que nós ficamos encucados com essa estrutura, né? Porque a localização dela dialoga com o que a historiografia aponta como a localização da muralha da cidade, né? Então, essa estrutura ela rendeu algumas curiosidades nossas a respeito. No entanto, a gente precisa ainda aprofundar. Existe a proposta de uma segunda etapa de resgate, né, onde a gente pretende fazer uso de métodos geofísicos para identificar a continuidade dela, né, e aprofundar Uhum. também os estudos junto a uma equipe multidisciplinar, para a gente poder entender essas argamassas, fazer uma adaptação desses materiais, né? Existe aqui um núcleo em Salvador, o Núcleo de Tecnologia da Preservação, NTPR, e Restauro, onde a gente tem uma parceria e a gente pretende justamente, como eu disse, fazer um estudo dessas argamassas para a gente poder ter uma compreensão melhor, né? É uma ansiedade, a equipe toda começou a falar, né? É a muralha, mas a gente prefere ter cautela antes de inferir isso. A muralha original não é, obviamente, ela era construída de madeira e taipa, é uma taipa, né? Uhum. E se perdeu. Mas, obviamente, que essa muralha ela foi sendo reconstruída e reformada ao longo dos anos, ao longo do século XVI. E a última muralha, obviamente, que era de pedra, argamassada, bem robusta. Mas, como eu disse, é preciso ainda a gente avançar nos dados para que a gente possa, né, bater o martelo, digamos assim. A Praça Cairu, Bruno, se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu ia agora fuçar aqui
no WhatsApp, porque a própria Daniela, ela me mandou uma reportagem esses dias sobre, só que agora eu estou confuso se é um outro contexto e eu estou misturando as bolas, de que talvez seja, de que esse achado talvez seja, não faz sentido, porque a reportagem que eu vi era de uma praça também chamada Castro Alves, em que acharam vestígios que poderia ser o Teatro Castro Alves, ou uma fonte. Eu falei, hã? O Teatro São João. Teatro São João. Mas eu falei, nossa, agora eu tô encafifado, cara. Não é Então, esse contexto. não é essa pesquisa, mas essa pesquisa foi pelo Gilmar. Mas é em Salvador também? Tá travando um pouco. Opa! Perdemos, Raí. Será que eu consigo usar esse preâmbulo, então, para caçar aqui a reportagem da qual eu acabei de falar? Tá, Raí voltou. Conectando. Eita! Problemas técnicos, problemas técnicos. Vamos lá. Voltei. Oh, ok. A gente falava. Enquanto isso, eu aproveitei para. Hã? Nós falávamos da Praça Castro Alves. Pois é, eu aproveitei aqui para caçar a reportagem e é essa daqui, será que eu consigo virar? Câmera, consigo. É essa daqui, que sai no Jornal da Cidade. Inclusive, assim, o nome, o título é bem tosco, mas a reportagem é boa até, porque ela fala desses, né, desses meandros e como, não quero nada, não permite nada. Fala desses, né, dos problemas que envolvem patrimonialização, que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, a reportagem é bem boa. Mas é desse mesmo contexto, não? A Praça Castro Alves é a mesma praça, mas não é o. Vamos lá. Houveram dois projetos que ocorreram de forma simultânea. O da Avenida Sé Ah, e o da Rua X. entendi. Elas são Aham. ruas que em algum momento elas se encontram, né? A Avenida Aham. 7, ela foi desenvolvida pela equipe do Cláudio César, com o Gilmar, né? E a Rua Chile pela equipe nossa, né, da arqueólogos. Uhum. E aí foi bacana porque houve sim uma troca de informações muito legais entre a gente, entre as equipes. Que massa. E a Praça Castro Alves, ela está justamente na confluência entre as duas ruas. Ah, entendi. A escavação no centro da praça, que é uma praça icônica da cidade, onde está o monumento a Castro Alves, que foi o poeta, para quem não sabe, Aham. foi desenvolvido pela equipe da Território e Arqueologia, que é o Cláudio Gilmar. E aí, Uhum. na exposição no centro da praça, eles, ele também é um teatro histórico da cidade, que ele foi destruído no início do século XX, após o incêndio, o pessoal já queria destruir mesmo, né, aquelas reformas urbanizantes, da qual o centro Uhum. ele sofreu bastante com essas reformas. E eles encontraram as ruínas desse teatro e junto dela um espelho d'água, né? Uma espécie de fonte, né? Que aí chamou realmente, teve uma repercussão muito grande porque ficou muito bonito, né? Estruturas aparentes e tal. E Pois nesse é. a arqueologia ela ocupa o espaço da mídia, né? É o belo. O belo e monumental. O belo e monumental. Ah. E aí, mas não é essa pesquisa. A identificação da estrutura que a gente pode, né, faz a inferência que pode ser a Muralha de Salvador, ela está localizada no eixo da rua. Uhum. Ela não, ela não alcança a Praça Castro Alves, pelo menos até onde nós escavamos.
né? Aí reside aquele velho problema que a gente pode falar um pouco mais sobre isso ao longo da live, que são os desafios de fazer pesquisa de contrato, né? Muitas vezes você faz uma pesquisa não muito sistemática, a escavação ela acaba atendendo a interesses casuais, né? A gente às vezes não pode avançar aquele perímetro onde a obra vai atingir, enfim, aquelas velhas dificuldades que a pesquisa de contrato impõe e que cabe a nós aí tentar vencê-las, né, numa discussão ampla e profícua para poder Uhum. absorver isso. Justamente por isso, como eu disse, nesse caso a gente não conseguiu avançar, primeiro porque é a rua. Então, para acompanhar e delimitar toda a estrutura, nós teríamos que fazer uma escavação no meio da rua. O que geraria um grande transtorno, né? A gente precisaria de um apoio técnico muito grande. O que dá para fazer, mas, como eu disse, exige envolvimento, esforço coletivo. Mas, justamente por isso, nós sugerimos uma segunda etapa de resgate, onde nós utilizássemos um método menos invasivo, né? Através do uso de tecnologias de geofísica, para que a gente pudesse tentar encontrar essa estrutura em outros modos e, enfim, fazer um mapeamento dela. Pois é, cara. E você já experimentou geofísica? Porque isso é uma coisa que eu nunca vi. Nesses contextos urbanos, ela consegue passar asfalto, calçada de concreto? Você O que eu, já viu? Já rolou? o que eu vejo, Bruno, é que assim, depende muito dos profissionais envolvidos, né? O profissional também, a gente precisa utilizar o melhor aparelho, com as melhores a melhor leitura também prévia da área, né? Para que a gente também não perca tempo, dinheiro, financiamento, enfim. Uhum. Funciona, mas tem que ser, como eu disse, eu acho que tem que ter os profissionais experientes para fazer aquilo, porque eu já vi algumas coisas acontecerem que não ficam legais, ou o aparelho não foi o mais adequado, né? Tem aquela coisa da antena, né? Que você tem que ter uma boa captação, ou a leitura dos resultados não foi bem feita. Mas é possível, né? É possível. Porque, de fato, essa é uma coisa trabalhosa, porque tem bastante interferência, né? Além dessa capa inicial, que é muito densa e toda mineralizada, né, de alguma forma, o contexto subterrâneo deve ter como resultado de diversos processos de construção, reconstrução, aterro, deve ter uma baita interferência. Mas é Olha, interessante, cara, porque de fato, como você falou, é uma estratégia possível para tentar lidar com uma situação em que uma escavação teria que mobilizar uma quantidade muito maior de recursos, não só financeiros, mas também recursos humanos, logística, desviar a rua e todas essas coisas. Interessante, bom saber dessa possibilidade. exato. Então, então a Rua Chile, ela gerou, como eu estava falando, esses resultados, né? Andando um pouco mais, a gente chega finalmente no Carmo. Primeiro na Praça Cairu, voltamos para a Cidade Baixa. Nós tivemos a pesquisa da Praça Cairu. Igualmente, ela chega num contexto já com a obra em andamento, né? E tivemos um problema lá, um problema de comunicação, enfim, o que é que aconteceu? Nós fizemos a prospecção Uhum. no reservatório e enquanto aguardávamos o relatório final dessa fase de avaliação de impacto, o empreendedor, ele, não sei por que cargas d'água, ele trabalhou com a Retro na área que nós sugerimos um resgate. Nós tínhamos identificado estruturas que nós estávamos associando com a Alfândega Velha, o prédio da Alfândega Velha. Uhum. Você conhece Salvador um pouco, ficava em frente ali ao Mercado Não, Modelo. não conheço nada. Não conhece? Tem um elevador na frente. Não. Tem um elevador na frente. Aham. Em frente ao Ok. elevador, você tem o Mercado Modelo, que hoje é um grande, como se fosse um centro cultural, né? Onde você tem artesanato, Aham.
enfim. E em frente ao mercado modelo, que o mercado modelo era a alfândega nova, né, outrora, e em frente a ele nós tínhamos a alfândega velha. Essas estruturas, a gente estava associando a elas e a gente sugeria o resgate, né? Porém, o empreendedor ele acabou fazendo esse trabalho e a gente teve que atuar, né? Teve que autuar os caras e, enfim, provocamos então, após várias reuniões e discussões, foi sugerido então o resgate e a peritagem, né? Fizemos uma perícia no local, constatamos um dano parcial, né? Mas constatamos também que, pasmem, dava para salvar alguma coisa ainda, né? Fizemos então... Pois não. Yeah! Fizemos o resgate e aí foi um trabalho muito interessante. Conseguimos delimitar essas estruturas e agora nós estamos na fase de tabulação desses dados para poder pensar. Todo o contexto dessa Praça Cairu, ele é um contexto de aterramento. Como eu falava, a construção da praia, ela está na margem. A construção da praia e Cairu estão no mesmo contexto, tá? Cidade Baixa. Só que a construção da praia, ela está num sítio que compunha a margem natural, né? Uma estreita faixa de praia, que estava ali na Cidade Baixa. E que foi continuamente alargada, né? Aterrada, com aterramento. E essa Praça Cairu está nesse contexto do aterramento, do século XVIII em diante. Então você tem ali a possibilidade de a gente estar falando de sítios depositários, né? Uma zona de interface entre superfície e mar, né? E agora, como eu disse, a gente tem que interpretar esses resultados para a gente poder construir mais informações sobre essa cidade baixa, sobre a praia. Nós temos ali a rampa dos Saveiros, a rampa do Mercado Modelo ao lado, que foi um importante porto onde você podia chegar e sair todas as mercadorias que alimentavam a cidade, vindas do Recôncavo Baiano. Então, temos a questão dos trabalhadores atuais e antigos, ou seja, é muita informação para a gente poder discutir. Agora a gente está justamente tabulando esses dados para chegar nessas conclusões. Nossa. Sobre o Carmo, que é o alvo do projeto atual e que foi alvo da reportagem, né, que ensejou, né, a nossa conversa de hoje, ele novamente é uma obra de requalificação urbana, né? Ele visa dotar o bairro de acessibilidade, né? E adequar ele a algumas normas patrimoniais, como, por exemplo, rebaixamento da fiação, passeio, né? Enfim, coisas que estão ditas em cartas patrimoniais a longa data, mas as cidades brasileiras vão se adaptando, né, aos poucos. E, enfim, nesse processo, nós entramos com o monitoramento, né, que é basicamente, justamente, a gente está lá acompanhando a obra. A Rua Direita do Carmo, assim como a Rua Chile, que eu falava, ela é uma rua que ela sofreu, o eixo dela, né, sofreu grande influência já dessas obras do século XX. Então, o contexto que a gente está encontrando lá, localizando, é basicamente todo ele um aterro já, né, material muito remexido. Porém, aí entra uma coisa que é o que a gente tem pensado muito. Não se restringir, né, nem sempre se restringir a essa questão até onde a gente pode escavar, onde a gente pode... vamos acompanhar a obra, vamos acompanhar aquela poligonal da obra. De forma que, no Largo de Santo Antônio, que tem a rua direita, né, toda ela linear, diria que tem coisa de extensão, vou chutar aqui, acho que tem 2 km de extensão, toda a rua direita, ou 1 km de alguma coisa. E no final você tem o Largo de Santo Antônio. É uma praça onde você tem o bairro de Santo Antônio, que ele já é uma expansão, né, do núcleo primitivo da cidade, uma expansão ali no período do século XVII, né, nesse trecho, que é o norte da cidade, você tinha aí a Ordem dos Carmelitas,
que foram quem ocupou a região previamente, né, nesse período colonial, e a expansão até a borda, onde você tem a outra borda desse vale, né, do declive, onde você tem o Forte do Santo Antônio do Carmo, que foi justamente uma tentativa de proteção da cidade. E nesse largo, a gente pensou, bom, aqui a gente pode avançar um pouco, né? Porque a gente está, como eu disse, nesse contexto de identificar... a gente basicamente escavava, acompanhava as retroescavadeiras escavando na rua direita, e a gente se deparava com tubulações de PVC, envelopamento de concreto, da empresa de fornecimento de energia, tubulação da Embasa, que é a empresa de água e saneamento da Bahia e tal, enfim. E aquilo incomodava a gente, será que a gente não vai conseguir construir nada de conhecimento aqui, né? Enfim. E no Largo do Santo Antônio, então, a gente pensou, não, vamos fazer umas sondagens aqui. A obra também vai avançar nesse largo, né? Ela vai acompanhar, vai também fazer valetas. Eles estão fazendo valetas para a implantação dessas valas, são valas para a implantação das redes primárias e secundárias de energia, de internet, enfim. E nós pensamos, vamos fazer sondagens aqui, né? Para a gente tentar identificar o contexto previamente à abertura das valetas. E eis que a gente encontra, a mais ou menos 91 metros de profundidade, a partir do asfalto, né, uma camada cultural bastante interessante, né, com materiais cerâmicos, tanto cerâmica comum como a vitrificada, mas também faiança portuguesa. E a gente começou a inferir se nós não estávamos diante de uma lixeira, né? E eis que, na segunda sondagem que a gente abre, também outra estrutura, com uma camada cultural diferente de tudo aquilo que a gente estava vendo na rua direita. E na terceira, encontramos uma camada ainda mais, digamos assim, com um contexto ainda mais próximo daquilo que seria uma lixeira urbana, né? E isso começou a gerar... E aí nós temos ali algumas conjunções de coisas, né, fatores. Nós temos o forte, que hoje é um forte ligado à questão dos capoeiristas, né? Então a gente tinha, nesse largo, possivelmente a prática das rodas de capoeira, nós tínhamos o ir e vir da população, e essas práticas estavam acontecendo ali. Nessa camada, até o momento, nós identificamos alguns pontos muito interessantes. A gente pode estar, inclusive, também trabalhando com a possibilidade que eu prefiro ainda não adiantar, para a gente não poder ficar também... Então, eu vou fazer o seguinte, porque a gente está 53 minutos já, e a live encerra com 60. Eu estava pensando, então, se eu não deixo a galera com esse, né, com esse cliffhanger aí de final de temporada, porque nós temos aí umas 2 perguntas para você. Vamos lá. Então, vou tentar juntar a pergunta da @Marta Bonoff Rodrigues com a pergunta da @Arqueólogos, falando sobre a dicotomia entre obras, né, obra e salvamento. A Marta perguntou se o Conselho Cultural da cidade tem alguma presença, né? Ou seja, né, a gente falou um pouquinho no começo sobre a relação com o público, e ela pergunta se o Conselho Cultural da cidade tem alguma presença com as obras, e a @Arqueólogos, que acho que é alguma colega aí que está perguntando o que você acha sobre essa dicotomia entre obras e salvaguarda. E a segunda pergunta, que também é da @Arqueólogos, é se você acha que fazer arqueologia de Salvador é, inevitavelmente, fazer uma arqueologia negra, por conta do contexto histórico da cidade, né? Você tem 5 minutos. Marta, grande abraço para Marta. Eu vejo que a questão patrimonial, ela tem ficado muito a cargo do IPHAN mesmo, né? Do Poder Federal, né? Digamos assim. O IPAC, que é o órgão estadual, ele pouco atua nessa questão do patrimônio arqueológico, digamos assim.
e também o Conselho Municipal, digamos assim. Ele tem ficado muito a cargo do IPHAN ainda e com pouco envolvimento, né, no que tange arqueologia. Não sei se por uma baixa prática da arqueologia na cidade, né, ou ainda pelo desconhecimento mesmo, né, arqueólogas também fazem parte desse, também são, né, estudiosos desse contexto, né, talvez as discussões entre arquitetos, como foi historicamente, né, urbanistas e Você caiu. voltei, né? Voltei agora? Acho que voltei. Sim. E caí e voltei. Mas, como eu disse, né? Eu acho que ainda falta essa interface, essa simbiose entre os arqueólogos e arqueólogas e que não sejam institucionalmente formados, né, nas searas aí, estadual, federal e municipal. Sobre a pergunta da arqueólogo, né, da colega aí, né, sobre a dicotomia entre... Relembra, por favor, Bruno. Eu acho que eu falei sobre a relação entre obra de salvaguarda, mas acho que uma pergunta interessante é se fazer arqueologia em Salvador é falar de arqueologia negra, por conta do contexto, né? Acho que foi a cidade mais negra do mundo fora da África, né? Eu diria que, em grande medida, né? Eu acho que não podemos desconsiderar toda a influência. Se, de um lado, nós temos a influência da dominação portuguesa e europeia, né? Eu diria que Salvador pode se dividir entre essas duas questões. Se, de um lado, nós temos a dominação europeia, portuguesa, sobre o jugo colonial, de outro, nós temos a grande influência, sim, africana, dos povos da diáspora aqui na cidade. Na dança, na culinária, nos costumes, nas relações. E estudar essas agências, né, ela é fundamental, sim. Conseguir alcançar essa dimensão, para nós arqueólogos, sim, é fundamental. Acho que nós temos diversos mundos, né, a dialogar. Com que dialogar, né? A cidade é realmente esse locus de tensão étnica, racial, política, né? Então nós temos diversos grupos para dialogar, mas diria que, sobretudo, a comunidade negra, sem dúvida, né? No aspecto da descendência, da nossa ascendência, eu acho que é por aí mesmo. Temos 2 minutos, nós vamos ser cortados e tem mais uma pergunta. Então, excepcionalmente, eu vou fechar aqui e a gente reabre para responder essa última pergunta e a gente encerra. Pode ser? Pode ser. Galerinha, votem, hein?